bom que está registrado aí. Tá sim, com certeza. Boa noite, pastor. Boa noite, bom estar com vocês. É uma satisfação estar nesse evento da arquitetura. E a temática da aula magna de hoje, pelo que andei vendo, pelo que foi compartilhado aqui pela professora Adriana, parece-me que é arquitetura, lugar e narrativa, reflexões sobre criatividade, significado e complexidade. E, de acordo com o que eu li sobre a proposta, está lá no site da obra, é responsabilidade e compromisso do arquiteto projetar significado ao espaço construído. Acho que é isso, né? Sim. Eu não vou... Fiquei muito curioso poder ouvir a palestra como toda, a aula como um todo, não vou poder, mas confesso que me interessou bastante. Mas, pensando na temática, eu pensei em lugares importantes, lugares com significado para mim, na minha vida. E embora tenha muitos lugares com importantíssimos, grandes significados para mim, na minha vida, me dei conta de que eu gosto, na verdade, de estar em casa. Eu gosto de estar com minha família, gosto de estar com minha esposa, meus filhos. Talvez seja por isso que a pandemia, e especialmente o ter que ficar em casa durante a pandemia, não foi algo difícil para mim. Eu gosto desse lugar. Gosto de comparar também o meu lar, a minha casa, a minha família, com um oásis em meio ao deserto. Porque é onde eu me sinto acolhido, me sinto amado, onde eu posso descansar das jornadas exaustivas e renovar as minhas forças para continuar a cada novo dia. Aliás, se me permitem fazer uma provocação, vocês não precisam responder, mas podem pensar. Qual é o seu oásis? Costumo pensar, não sei se vocês pensam a respeito disso, mas sem dúvida o meu lar, a minha família, a minha casa é o meu lugar de sossego. Há algum tempo, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, eu conheci um indiano que me falou diversas coisas a respeito da Índia, mas ele me contou que na Índia, ao longo dos caminhos, das trilhas, especialmente nas regiões montanhosas, há pequenos lugares de repouso para os viajantes. Esses locais são chamados de samatanga. Neles, as pessoas, segundo essa pessoa que conheci, nele as pessoas podem descansar os seus pés cansados, aliviar as suas costas dos fardos pesados, se refrescar, fazer uma pausa durante a caminhada, para depois seguir em frente reanimados e com novas forças. E é por isso que é compreensível que muitos cristãos na Índia afirmem que Jesus é meu samatanga. Na verdade, é isso que Jesus quer ser para nós, para as pessoas. Lugar de repouso para os exaustos. Lugar onde a gente pode tirar dos ombros os fardos pesados, da culpa, do sofrimento, das dificuldades. Jesus quer ser alívio e ânimo para retomarmos a jornada da vida, que muitas vezes é difícil, como nos dias em que vivemos. Jesus está à nossa disposição, Ele está nos esperando. Nós podemos recorrer a Ele a qualquer momento. E, na verdade, Ele não apenas quer ser o samatanga, mas Ele quer andar conosco, sendo constante alívio e força. Parece-me que é esse o sentido da palavra de Jesus no Evangelho conforme Mateus, quando ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Ele quer ser o nosso oásis, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de sentido, significado para a nossa vida, o nosso lugar de amor, perdão e vida nova. Espero que ele seja
no lar de vocês, ou onde vocês tiverem, de fato, esse samatanga, esse lugar de descanso, de alívio, de força, de nova vida. Eu gostaria de orar em vocês, pedindo também a bênção de Deus sobre esse momento tão especial de aula magna. Querido e gracioso Deus, nós te louvamos pela vida que nos deste, porque nos mantens maravilhosamente, mesmo em meio a dias desafiadores, incertos e difíceis como os que vivemos. Nós te louvamos pelo descanso que nos dás, especialmente em Jesus, o nosso oásis, o nosso refúgio e fortaleza. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa jornada e nos dê também a força para continuarmos e recomeçarmos a cada novo dia que oportunizas vivermos. Pedimos que abençoes esta aula magna tão especial, de modo muito carinhoso também a professora Ellen, que irá compartilhar seu conhecimento e suas experiências conosco. Abençoe cada um dos estudantes, dos docentes do seu UPUBRA, para que também este curso de arquitetura faça toda a diferença na vida dos seus estudantes, bem como dos locais onde estes profissionais se inserirem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um nessa noite. Obrigado. Obrigada, pastor, pela reflexão, sempre muito pertinente e nos confortando aí nesse momento que é ímpar nas nossas vidas, né? Adriana, ficou sem Microfone som. está... Meu microfone está desligado. Isso. Obrigada, pastor Heitor, pelas palavras, pela reflexão, que são sempre reconfortantes para a gente nesse momento que é ímpar, né, na nossa vida, que está fazendo todos nós refletirmos e avaliar uma série de questões nas nossas vidas. Quais são os nossos oásis, quais são nossas prioridades, o que de fato é importante para a gente. Então, muito obrigada aí pelas palavras. E eu gostaria de pedir ao reitor, né, Marcelo Muller, para fazer a abertura do nosso evento, da nossa aula magna. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Os que já estavam, os que entraram agora há pouco. Sejam muito bem-vindos. Professora Adriana, com muito carinho, junto com a equipe de professores e também alunos, organiza esse evento a todos vocês. Saudação especial a você, Ellen, que está com a gente aí, de longe. Esse fuso horário às vezes é danado, né? A gente está incubando um projeto com uma empresa de Portugal também. Então, as reuniões a gente sempre tem que ajustar ali, prevendo essas 4 horas de diferença, né, em média, Sim. né? Sim, sim. Mas seja muito bem-vinda, agradecemos Obrigada. a sua disponibilidade de compartilhar conosco aí conhecimento com essa juventude, com esses profissionais aí do mercado que estão buscando seu espaço, estão sedentos para achar alternativas, né? E acho que a temática está extremamente oportuna. Falar de criatividade, falar de onde nós encontramos e podemos reposicionar a arquitetura, conferindo significado dentro desse mundo em mudança, me leva a imaginar a questão da nossa reinvenção nesses tempos de pandemia. Não tem como a gente escapar disso. Nós estamos diariamente buscando nos reinventar porque o mundo não parou. E se a gente ficar parado, realmente nós vamos ser atropelados por tudo que está acontecendo. Então nós precisamos nos reinventar para encontrar o nosso espaço, encontrar as nossas oportunidades e fazer a diferença. E aí entra todo esse olhar da criatividade. Eu tenho me firmado bastante nesses dias em reflexões a respeito de um texto do Einstein, quando diz o seguinte: não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Exato. Nesse sentido, a crise é a maior bênção que pode acontecer a um país e às pessoas. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem inventos, descobertas e grandes estratégias. E quem supera a crise, supera a si mesmo sem ser superado. Bacana pensar com essa perspectiva, né? De que a gente tem, mesmo em meio a todos os desafios da pandemia, oportunidades de encontrar as melhores alternativas, de buscar os novos espaços e de nos reinventar dentro da nossa profissão, assim como nós estamos aí com essa ferramenta nova, né? Um Meet,
permitindo que a gente se conecte com pessoas, dando continuidade às nossas atividades, e a vida segue, né? Então, nesse sentido, nós queremos agradecer a vocês pela oportunidade e confiança na instituição, queridos alunos, a você, professora Ellen, professora Adriana e demais colegas do curso, Obrigada. por levarem adiante o nosso projeto educacional, né, com toda a maestria e qualidade. E que essa noite de hoje, de aula magna, seja extremamente oportuna para aprimorarmos esses conhecimentos em torno dessa complexidade envolvendo criatividade. Sucesso a vocês. Nós temos reuniões aí na sequência, eu tenho uma agora às 19 horas, então desejo que tudo corra bem. Fiquei também curioso, né, pastora? Ainda bem que está sendo gravado. Acho que a gente pode olhar depois, né? Espero que sim. Você deixa a Adriana dar uma espiadinha depois, né? Com certeza. Isso inclusive vai estar no canal do curso de arquitetura. Tá jóia. Justamente, eu acho que essa é a riqueza desse momento de pandemia, né? Nos proporcionar essa socialização de conhecimentos com pessoas que estão até como a Ellen, lá na Europa, e está aqui socializando as informações e o conteúdo que ela domina. Isso é muito rico, né? Isso realmente é uma coisa boa que a pandemia nos trouxe. Vencer todas essas barreiras que existem, que hoje nos proporciona estar em contato com pessoas como a Ellen. Ela já teve em outro momento com a gente, mas presencial é bem mais difícil, né? Então, agora, pelo menos, vai ficar gravado. Então, as pessoas podem assistir quantas vezes forem necessárias, né? Isso é muito positivo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, pastor, pela presença de vocês, tá? Joia. Tudo de bom. Tá. E, mais uma vez, eu vou agradecer a Ellen ter aceitado o convite prontamente, como da outra vez também. Ela está sempre disponível, sempre disposta a socializar esse conhecimento. E a Ellen, ela tem um fator a mais, que eu até comentei com ela, que eu acho que é assim, que é muito positivo. A Ellen é uma vencedora, é uma pessoa que venceu todas as barreiras possíveis que vocês podem imaginar, ela vai relatar um pouco isso. Então, para vocês verem que não existem limitações, que quando a pessoa quer, de fato, ela vence todos os problemas e todos os possíveis desafios que a vida nos impõe. Então, passar a palavra para ela, que ela tem muito a contribuir, não só em termos de formação, mas em termos também de crescimento como pessoa, e como mulher que venceu e está ainda buscando novos desafios e novas barreiras para serem sanadas, né, Ellen? Obrigada, Adriana. Realmente, essas palavras entram aqui no coração, porque você me conhece bastante. E a saudade aperta também, porque, né, o vínculo que nós temos é de toda essa caminhada que você me acompanhou, e hoje estamos aqui, eu já falei, né, para a Adriana, para o Lúcio, para o reitor, Marcelo, e o quanto eu fiquei grata com o convite. Sempre vou estar disponível. A única indisponibilidade vai acontecer se realmente for impossível por questões de agenda, alguma coisa do tipo, mas é sempre um prazer, uma alegria poder contribuir com a minha região, da onde eu vim, da minha origem, das pessoas que conhecem o meu passado, dos meus amigos, da história que eu vivi. Então, é uma alegria. Obrigada, Adriana, obrigada, professora Adriana, obrigada, professor Lúcio, obrigada, magnífico reitor, pela oportunidade de todos aqueles que eu não vi, que eu não pude acompanhar, mas que tornaram esse momento também viável, tá? Então, para não deixar vocês mais esperando, eu gostaria de começar, para podermos começar aqui a nossa conversa. São reflexões, mas eu quis fazer algo de uma maneira mais leve para termos um tempo bom, e fiquem à vontade. No final, vou apresentar, e no final, se vocês tiverem dúvidas, apontem aí ao lado, e eu vou estar disponível para responder no final da apresentação, tá bem? Então, vamos lá, vou já aqui compartilhar a minha tela. Por favor, me avisem se vocês estão vendo. Peraí. Isso, Ellen, está aparecendo aqui. Está aparecendo? Ótimo. Tá. Deixa eu ver deixa eu só ver aqui aí, pronto. Então, vamos lá. Eu vou começar. O tema é falar um pouco do todo, da arquitetura, do lugar
e da narrativa, porque essas palavras fazem parte da minha trajetória como profissional e da minha trajetória acadêmica. E hoje nós vivemos uma fase, um momento que requer muita criatividade, como o magnífico reitor comentou, e mais criatividade do que desafios que nós precisamos, e os desafios já estão aí. Então, eu queria falar, mas criatividade só por criatividade, sem significado, ela já tem, né? Não precisa de nós, arquitetos. Né? E vivemos num sistema, num mundo extremamente complexo, cada vez mais. Como é que lida com isso? Então, é um pouco sobre isso que eu quero trazer a conversa, a reflexão de hoje. Então, um pouco sobre mim, né? Eu sou arquiteta, né, formada aí no Brasil, na UFT, e também sou arquiteta aqui, inscrita aí no Conselho do Brasil e inscrita aqui no Conselho de Arquitetura de Portugal, onde eu trabalho também como arquiteta. Além disso, eu tenho o título de mestre aqui pela Universidade de Lisboa e tenho o título de mestre pela Universidade de Brasília, aqui em 2011. Trabalho como investigadora científica do CIALD, que é quem realmente direciona todo o meu trabalho de investigação científica. É o maior centro, na verdade, um dos maiores centros de arquitetura, de investigação de arquitetura em Portugal. Além disso, eu trabalho como consultora internacional aí para uma empresa brasileira que tem sede aqui em Portugal, que é a GPE Prime, uma construtora. Sou consultora deles aqui, e aos empreendimentos de shopping center, que é a minha área de especialização. Sou membro do grupo de investigação que chama Arquiplan, que analisa a arquitetura, o lugar e a paisagem. Estou terminando finalmente o doutorado, porque está no português daqui, desculpem. Termino esse ano, no Covid deu uma atrasada aí, mas eu estou no meu último ano. E meu último feito em termos de publicação em língua portuguesa é o livro Gramática da Forma, Desenho Paramétrico e Fabricação Digital, que mais à frente eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, vamos lá. A apresentação está dividida nesses 5 pontos, tá? Eu falo um pouco do caminho, que é o caminho que eu fiz, que está logo a seguir o estado do conhecimento, ou seja, esse caminho formou o meu conhecimento, formou a base que me dá profissional e científica. O lugar, que é um tema que eu estou investigando hoje, e arquitetura, são os 2 temas que eu investigo hoje, e o que é a narrativa, que é um ponto que eu quero trazer bem interessante para falarmos. Tá? O caminho, eu experimentei muito na faculdade. Na faculdade, eu fiz trabalhos no IFAM, eu fiz uma bolsa, tive uma investigação PIBIC do IFAM, participei, fui estagiária da Caixa Econômica, parece coisas tão diferentes, mas fui também. Trabalhei na construção do aeroporto de Palmas com a Planorcon, na época era a Odebrecht, a construtora. Então, esse conjunto variado de experiências me deu, assim, quando eu saí da faculdade, me deu uma visão diferente do mercado. Eu tinha experimentado grandes instituições. Então, o primeiro passo que eu dei foi começar como trainee de um grupo grande, que na altura não era a BR Malls, que era a proprietária do Araguaia Shopping, lá em Goiânia, que é a rodoviária de Goiânia, que está no shopping. Eu fui para lá bem no início. Eu era trainee, que é um processo seletivo bem grande, assim, eram 500 pessoas e participando, entre engenheiros e arquitetos, e eu tive a sorte, a oportunidade, a competência de passar, e foi muito importante, porque foi aí que delimitou tudo. Foi onde eu comecei tudo. Peguei um shoppingzinho pequenininho, e desse shoppingzinho eu fui para o Conjunto Nacional, que lá fizemos uma reforma completa do Conjunto Nacional. De lá eu fui, tudo dentro da mesma empresa, que é a Ancar, que é essa empresa, esse nome que está aqui em cima. E de lá eu fui para trabalhar no Shopping Nova América e coordenar shoppings no Rio e São Paulo. E aí aconteceu um evento, que eu falo mais adiante, onde me levou para decidir voltar para a ciência. Então, vamos lá. O Conjunto Nacional é a base do meu conhecimento prático da faculdade, onde, né, essa experiência de fazer um retrofit completo. O retrofit é mais do que só uma reforma. Além, o retrofit
tinha sentido de atualizar os sistemas tecnológicos do shopping. Ou seja, nós tínhamos uma garagem que não tinha iluminação, não tinha sinalização digital para sinalização de vagas, nós não tínhamos LED, nós não tínhamos uma série de sistemas que eram agora modernos, e na altura nós fizemos, além da reforma estética, nós atualizamos os sistemas para que o edifício ficasse também mais sustentável, ou seja, não fosse tão caro. E aí, além disso, fiz um projeto que nós desenvolvemos, ainda não foi construído, já está em negociação com o governo do Distrito Federal, em parceria com o escritório do Oscar Niemeyer de Brasília, que é dirigido pelo Fernando Andrade e pelo Carlos Magalhães, e pela filha do Lúcio Costa. Foi um trabalho feito aí, digamos, a 8 mãos, né? A fachada, o retrofit do Conjunto Nacional envolve tudo, foi a fachada, o interior e tudo, só que tem uma coisa importante, a fachada foi mudada somente 3 vezes, a primeira vez foi feita, o projeto pelo artista plástico Atos Bucão, e a paisagem que talvez muita gente da nossa idade, né, Adriana e Lúcio, vão reconhecer com mais facilidade, porque era uma coisa super moderna para aquela época, era tudo em neon, etc. E aí o próprio shopping resolveu mudar para esse formato, que eu vou ampliar um pouquinho mais, onde tem aqui, ele tira todos os neons, que era caríssimo manter isso, vivia queimando, e coloca essas hastes aqui em cima e embaixo, mas toda a fachada era muito poluída com ar-condicionado, e manteve aqui esses neons que viviam queimando e era um problema. E quando nós mudamos isso, foi dentro de um contexto de uma reformulação geral do shopping. E nós tratávamos esse projeto de varandão, que incluía tanto os painéis quanto a varanda. E esse varandão era a ideia, ter paisagismo, ter vida, que as pessoas entrassem ali em um imenso jardim na entrada. E fizemos isso e desenvolvemos com o empreendedor, ele concordou, fizemos aqui, trocamos a iluminação que antes era bem fininha e tinha esses painéis, e colocamos aqui um sistema de brise com iluminação em LED, com esses braços para iluminar, tirando a poluição visual de cima. Esse projeto foi muito bem concebido, tivemos alguns prêmios da própria indústria de shoppings, e a paralelo a isso, nós estávamos trabalhando no interior, e nessa altura eu fazia o mestrado. Quando eu fazia o mestrado, eu olhei para dentro do shopping e falei, nossa, nós temos um problema, como eu falei, os sistemas não funcionavam muito bem, e decidimos que precisávamos mudar o sistema de refrigeração da praça de alimentação. Qual foi o passo? Eu estava dentro da universidade, estava dentro do shopping. Vamos contratar os laboratórios da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, para nos elaborar o projeto. Foi um sucesso. Usamos simulação computacional, analisamos tudo que tinha, publicamos 2 artigos e conseguimos modificar o sistema por um sistema que era muito mais eficiente, tiramos o sistema convencional de chiller e colocamos evaporadores e trabalhamos a ventilação e iluminação natural. No meio disso tudo, eu fazia o mestrado na UNB, que comecei paralelo no período que eu estava na universidade. Mas o meu objetivo era principalmente trabalhar a fabricação digital e o desenho computacional parametrizado, que na altura, em 2008, nós estamos falando de 12 anos, né, estava começando no Brasil, ainda não tinha muita informação sobre isso. Mas mesmo assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto dentro da ANCAR, ainda no Conjunto Nacional, que era fabricar móveis de rotomoldado, que já eram alguma fabricação digital. Aí, a ANCAR, nós contratamos para todos os shoppings da empresa, o escritório do Índio da Costa, que está aqui, e ele desenvolveu um modelo que nós fabricamos lá nesse sistema CNC. Uma vez eu tinha experimentado aqui a teoria e a prática, isso me motivou bastante para continuar com essa ideia de achar que eu precisava entender mais sobre isso. Mas, nesse processo, eu não pude ficar em Brasília, fui convidada para ir para o Rio de Janeiro, para assumir a coordenação regional dos shoppings do Rio de Janeiro, e
em paralelo com a de São Paulo. Então, o meu projeto de voltar para a vida acadêmica foi simplesmente encerrado, era impossível. Quem morava no Rio, almoçava em São Paulo às vezes, e depois jantava no mesmo dia no Rio, era impraticável e pensar em vida acadêmica. Então, eu me dediquei 100% a isso, eram os shoppings que eu coordenava, o Botafogo Praia Shopping, que fica na praia de Botafogo, mesmo na praia, o Boulevard Rio, com 46 mil metros, o Shopping Rio Design Barra, que é na Barra, o Boulevard fica mais na Tijuca, próximo à Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, não sei se alguém aí... O Shopping Leblon, que é um shopping pequenininho, o Downtown, e o que eu ficava diretamente embasado era o Nova América. O Nova América foi um complexo multiuso de 135 mil metros quadrados, já explico mais, e eu fui para cuidar de todos esses shoppings, mas teve um evento que 1/3 do shopping teve um incêndio. E isso mudou um pouco os projetos das coisas. Então, esse aqui é o Nova América. Aqui, o Nova América era uma fábrica de tecidos de uma família inglesa que foi vendida para a empresa, para a Ancar, que eu trabalhava, e ainda nos anos 90, no início dos anos 90, e foi feito o shopping desde então. E o shopping fez expansões, e o meu projeto para cá era trabalhar na coordenação regional e fazer o projeto de expansão desse shopping. Só que com o incêndio, as coisas mudaram, né? O shopping era isso, ele tem essa vida, alimenta, vocês talvez não tenham ideia, mas isso aqui tudo ao redor desse shopping, ele é o segundo shopping mais importante, ou o primeiro, ele disputa lugar com o Norte Shopping, lá na zona norte do Rio de Janeiro. Nessa região tem 12 favelas. 12. Então, as pessoas, para se divertir, elas tinham... Esse shopping era a coisa mais importante que tinha lá na região, além da praia, fora a praia que ficava longe. Então, essa vida que acontece aqui foi rompida com esse grande evento que foi o incêndio. Na altura, eu era a coordenadora desse shopping e foi um trabalho exaustivo. Essas são imagens mesmo da época, da dimensão do incêndio. Para vocês terem ideia, o prefeito Eduardo Paes foi lá por causa da dimensão que as coisas foram. Então, já tínhamos trabalho de sobra, né? Era retomar o shopping, cuidar do shopping, fazer o shopping voltar ao que era. Aqui é o tamanho, a dimensão do estrago, tá? Foi tudo isso aqui. Aqui é a Universidade Estácio de Sá, que na altura era Estácio, acho que hoje é Edux, se não me engano. Aqui são salas comerciais, então o shopping é mesmo só isso aqui. Aqui são os corporates. Então, toda essa parte foi completamente destruída, mas completamente mesmo, não era só. E nós começamos o nosso trabalho, que foi dar descrição enquanto nós trabalhávamos lá dentro. Então, criamos uma identidade, uma comunicação. Essa foto eu tirei com o meu celular, subindo em cima do Outback, para fazer um relatório. Então, as coisas eram acontecendo o tempo todo, para fazer, inclusive, esse painel que foi feito aqui. Então, aqui é a dimensão do incêndio, e nós trabalhamos 9 meses aí. Então, esse episódio, eu já estava mesmo interessada em voltar a estudar, mas esse episódio realmente foi o que mudou, me fez voltar à ciência, à academia, porque eu olhei para aquele episódio, e queria pensar, como é que eu estou destruindo, o fogo destruiu um shopping inteiro. Como é que eu faço para reconstruir esse shopping, mas não mais com os recursos antigos, mas com novidade? E nós acabamos repetindo tudo igual, porque não tínhamos elementos para trazer novidade para o shopping. E isso me fez refletir muito, e foi aí que eu tive um insight de pensar, não, eu acho que está na hora de voltar para a ciência. Peguei meu raciocínio, que era estudar tecnologia no mestrado, e vim para Lisboa para fazer o doutorado na área de tecnologia e desenho computacional. Primeiro susto meu foi, eu teria que estudar geometria, mas eu pensei comigo, mas eu vim estudar desenho computacional, vocês estão me dando geometria para estudar, geometria, inclusive, básica. E aí, eu gosto dessa frase porque, na verdade, a geometria é onde nasce a profissão do arquiteto. E o arquiteto
ele reproduz sua criação, a sua ideia, o seu projeto, a partir de um desenho. E esse desenho tem que ter um rigor geométrico. Então, esse foi o ponto de partida, voltar para o estudo da geometria. Depois disso, foi perceber que a parametrização, na verdade, não era mais do que aquilo que Vitruvius já dizia, que era como eu formo as coisas em composição. Então, nada mais, Vitruvius dizia sobre as proporções, sobre as dimensões, ele descrevia isso, mas já lá atrás, ainda no século I, ainda isso já era um protótipo do que hoje nós chamamos de parametrização. Até então, essa parte de desenho, que eu também tive que estudar, aconteceu, fui percebendo também outra coisa, que eu relato, inclusive, no meu livro, que havia um papel, uma mudança em função do desenho, do domínio da geometria, uma mudança em relação ao papel do arquiteto. Ele era o detentor do conhecimento da obra, ele era o mestre construtor, ele não desenhava. No momento que ele passa a desenhar, no momento que ele passa a fazer desenhos que ilustram sua ideia, ele sai do construtor e se torna o arquiteto como nós conhecemos, o desenhador, o criativo, não que antes ele não fosse criativo, mas a figura ele estava mais voltada para a construção. Depois disso, eu também tive que me expor mas além da geometria básica, eu tinha que desenvolver um raciocínio sobre desenvolver a geometria não básica, que é a geometria mais sofisticada, que é a que tem elementos mais sofisticados. E ela parte precisamente da geometria euclidiana. Então, mais um conhecimento. Tudo isso, eu fui levada a entender que, na verdade, todo esse processo de entender a geometria era papel do arquiteto para construir o raciocínio dos algoritmos. Os algoritmos foram me apresentados como, na verdade, descrições da geometria. Uma vez eu pudesse descrever a geometria em texto ou em como Euclides descrevia a partir de geometria e matemática, eu era capaz de reproduzir esses elementos, esses algoritmos no computador. Se eu era capaz de produzir um elemento básico no algoritmo escrito, textual, nesse caso aqui, a linguagem de programação Python, eu também era capaz de produzir elementos mais sofisticados, como, por exemplo, uma treliça, que está aqui desenhada a partir de códigos de programação, de linguagem de programação em Python. Então, se eu posso fazer uma geometria básica e se eu posso fazer uma geometria mais sofisticada, então eu também posso desenhar uma forma mais orgânica. Então, os algoritmos foram me trazendo essa percepção de que era possível explorar dentro da arquitetura, dominando a geometria, partindo lá do básico, da geometria de Euclides, partindo do zero, e caminhando passo a passo na evolução do desenho e o incremento das ferramentas computacionais. Então, se eu era capaz de fazer, se eu já me tornei capaz de fazer uma forma complexa, eu também podia separar essa forma, fazer essa forma em partes, de modo que eu possa desenhar elementos que eu possa construir separadamente. Mas, além disso, eu também podia fazer uma base estrutural por baixo desse elemento. Então, o poder dos algoritmos entraram na minha vida e falaram, uau, isso realmente é muito poderoso. Porque com um texto, tal como está aqui, esse é um texto de um algoritmo para construir um elemento construtivo dentro do computador. Não é só, o que eu estou mostrando para vocês, não é só ilustração. Isso é realmente um código. Mas aí, como a Adriana muito bem colocou, eu sempre tive grandes desafios na vida. Tive que me reinventar algumas vezes, tive que recomeçar outras, tive que aprender a aceitar as mudanças, tive que provocá-las, então, as coisas estavam indo tão bem, mas de repente meu orientador foi para os Estados Unidos
e eu fiquei completamente sem condições de continuar a tese nesse tema que eu tanto gostava e tanto gosto e sou apaixonada. Então, qual foi o caminho? Uma editora me convidou para publicar o livro, toda a investigação, todo o trabalho que já tinha sido construído nesses anos, do mestrado até o início do doutorado, eu compilei tudo, juntei e formulei um livro que introduz o assunto para jovens arquitetos. O texto do livro não é para quem já faz investigação. Desculpa. É para quem realmente quer começar. E aí eu fiz a minha limonada aí para retomar o processo. E foi muito bom, porque depois que eu consegui perceber, eu entrei num ambiente que está muito mais ligado ao que toda a minha experiência profissional, como eu apresentei para vocês em Brasília, em Goiânia, começando em Goiânia, passando por Brasília e terminando no Rio, antes de vir para cá. Desculpa. E aí, foi quando eu saí da área de tecnologia, de desenho e programação, e entrei na área de teoria e prática do projeto, que é a área que hoje eu faço doutorado na área de teoria e prática. Primeira questão que veio, que o meu orientador, tenho 2 orientadores, e ambos são especialistas na análise do lugar, né? Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe essa imagem porque essa imagem eu recebi de um e-mail de uma propaganda de uma empresa de materiais de arquitetura querendo me vender o seu produto. Só que eu acho que, no meu caso, que tem uma investigação sobre análise do lugar, foi um pouco infeliz, porque ele me mandou essa imagem desse hotel, Terra Mar Palace, é na Espanha esse hotel. Essa imagem é cerca da década de 50, 60. Esse hotel foi totalmente refeito e foi descaracterizado a arquitetura da época, que contava a história da época, para isso aqui nos anos seguintes, 80, 90. Percebendo que aquilo também não tinha sido bom, eles fizeram isso que, realmente comparado com isso, não é muito, já é bem melhor, né? Não podemos criticar. Mas, quando eu abandono essa história, esse passado, eu não estou contando uma narrativa que tem ligada a esse elemento, esse edifício. O que eu quero dizer com isso? Aí vamos entrar um pouco no que eu estou querendo falar sobre lugar. Projetar com lugar, esse é um hotel, por acaso nós visitamos a cidade e não pudemos visitar o hotel na altura porque estava fechado, o museu, aliás, que está associado ao hotel. Mas esse é um mosteiro, um antigo mosteiro, que o arquiteto Carrilho da Graça, que é um arquiteto português bastante premiado aqui, ele dá aula, inclusive, lá na faculdade. Esse mosteiro, ele pegou esse mosteiro e construiu um hotel que praticamente, dependendo do ângulo, passa completamente despercebido. A paisagem é completamente respeitada, o contexto do edifício é acomodado de modo a não interferir e não descaracterizar a história que está sendo contada ali. É um pouquinho diferente do que eu estou mostrando aqui. Então, a análise do lugar que eu quero dividir hoje com vocês é a ligação do espaço, do que vai ser intervido pelo arquiteto e projetar aquilo com a envolvente do lugar. Então, o que eu quero dizer com o lugar? O lugar, na verdade, projetar com o lugar, na verdade, é levar em conta a topografia, o clima, a cultura, a história, os recursos físicos, os recursos econômicos, os recursos humanos. Ou seja, é realmente projetar, não só com sustentabilidade sim, mas sustentabilidade ampla, financeira, ambiental e social. Isso é projetar com lugar. O que vem a seguir? O espaço, quando eu falo de lugar, eu estou sempre me referindo ao lugar que é construído, e aí isso já entra um pouco na tese, estou me referindo ao lugar que é construído pelo arquiteto, e não o lugar em si, né? O lugar em si é muito amplo, uma praia é um lugar, um campo é um lugar, não precisa da intervenção do arquiteto. Mas nesse contexto específico, eu estou falando do lugar
enquanto intervenção do arquiteto, tá? Para não haver dúvida, não é qualquer lugar, é o lugar enquanto espaço construído. Então, quando eu falo, e para montar esse trabalho, um dos meus orientadores, eu tenho dois, os dois são fantásticos, mas o Rui Duarte já é um professor catedrático, com prêmios nos Estados Unidos, com prêmios aqui em Portugal, e eu gosto muito de ouvir, porque ele realmente é uma pessoa com a mente muito aberta para o mundo, aberta para o que há de novo, mas ao mesmo tempo muito focado naquilo que realmente faz sentido. E uma coisa que ele me falou, desculpa, perdão, na nossa conversa para preparar isso aqui, que mexeu muito comigo, é exatamente essa frase, que a arquitetura realmente, uma arquitetura que não tem relação com a memória, com uma narrativa bem construída, essa arquitetura ela não tem qualidade. Então, como é que se constrói isso? E nós vamos falar, então, sobre isso. Foi aí, então, dentro desse caminho que eu mostrei para vocês, me levar à reflexão do que são os shopping centers, que era o meu repertório. Meu orientador tinha ido para Penn State e para os Estados Unidos. Eu precisava refazer minha tese. A primeira coisa que eu peguei foi a minha vontade lá atrás de fazer, o que eu posso fazer com se os centros comerciais, os shopping centers, possam possam ter algum significado, além daquele significado do consumo e da fruição de coisas superficiais. Então, me ative ao foco do que é o arquiteto, o papel dele na construção do shopping comercial, do centro comercial, desculpa, e vi que esse é um gráfico do grande, considerado grande pai do shopping center, é o Victor Gruen. O arquiteto é um dos principais responsáveis pelo nascimento do shopping center. Ora, se o arquiteto é um dos responsáveis principais para o começo de tudo, e o shopping center hoje não tem significado, não tem narrativa, ou sempre há um único significado, que é o consumo, ou há sempre uma única narrativa, que é a fruição, a superficialidade, por que nós não estamos fazendo shopping centers com significado? E aí, essa foi a questão que começou tudo. Então, eu mudei o tema da tese, né? E aí, por isso, para contar que às vezes nós pensamos assim, tá tudo, na nossa vida nós queremos que esteja tudo tocando como se fosse uma orquestra, né? Todo mundo entra com o instrumento na hora certa, todo mundo toca no tom certo, e não é assim, não é assim. Quando você vai fazer uma tese, não é mesmo exatamente, não é na sua vida profissional, não é em campo nenhum na nossa vida, nem na nossa casa. Mas uma coisa é certa, que quando nós pegamos, e acho que o reitor falou muito bem, quando nós pegamos essas oportunidades que nascem dessas mudanças, nós descobrimos um mundo tão grande, tão infinito, que foi o que aconteceu, e nós vamos ver adiante. Então, eu peguei o tema, e peraí, então vamos lá, que significado, o centro comercial é agora o meu centro de investigação, tá? Como é que ela desenvolve a arquitetura, que significado que ela tem, e que lugar é esse, ou seja, que espaço construído, edificado por um arquiteto que é esse lugar? Como é que ele se relaciona com a cidade? Como é que a cidade envolve-se nele? Porque tem uma coisa é como ele se envolve na cidade e como a cidade se articula com o shopping. São dois caminhos de mão dupla, né? Não é um caminho único. E a sociedade e o consumo, que é quem produz a necessidade de ter esses shoppings. Esse foi o ponto de partida. Depois daí, peguei, ok, onde é que eu estou? Eu estou em Lisboa. Então, eu vou investigar o shopping de Lisboa. Pesquisar, o foco era, eu preciso desenvolver um programa arquitetônico para os shoppings, que são referência, não estou fazendo juízo de valor, referência se eles são bons, são bonitos, são feios, não é isso. É referências do ponto de vista do tipo para a cidade, ou seja, o seu tamanho, a sua história, a sua relevância, enfim, o conjunto arquitetônico ao redor dele. E peguei esse ponto e pensei, vamos analisar a sustentabilidade financeira do empreendimento, ou seja, a sua estratégia, que é o que faz ele existir, né? Não é um empreendimento que não... É um empreendimento que precisa de lucro, então ele tem que ter uma estratégia.
E vamos analisar os fenômenos ali dentro. O que são os fenômenos? Os fenômenos é uma abordagem de um grande pensador, o Roni Palazzo, que é um pensador muito buscado aqui, muito falado aqui entre nós, principalmente aqui em Portugal e em alguns países como na França, em outros, e principalmente nos países mais a centro-sul da Europa. O Palazzo tem trazido esse conceito da experiência do lugar pelos fenômenos. O que são os fenômenos? Nós entramos no lugar, nós sentimos cheiro, nós tocamos, nós olhamos, arde os nossos olhos, né? Nós sentimos calor, nossos olhos, nossas bochechas se aquecem, nós sentamos, sentimos o frio de uma pedra. Todos esses fenômenos formam a experiência do lugar. Então, tudo isso vai fazer parte de uma base teórica dessa análise. Então, rapidamente, quais são os shoppings? São 15. Eu pego o primeiro shopping, né, de Lisboa, que, na verdade, é o primeiro de Portugal também. Pego outros shoppings de relevância. Eu não vou me alongar, porque muitos não conhecem, mas podemos falar, caso alguém conheça e queira falar de um, eu posso voltar. Então, eu peguei esses shoppings selecionados pelo tempo, esse de 93, selecionados pela dimensão, que esse aqui é um dos maiores, selecionados pela sinergia que ele tem com o entorno, que esse é o caso desses dois, ou seja, elenquei um conjunto de variáveis e selecionei 15 deles, esse que foi projetado pelo Cisa Vieira, e juntei esses elementos todos e defini uma metodologia, que é embasada na análise dos fenômenos, como eu falei, do tipo arquitetônico e da semiótica, que é o que faz essa imagem que nós vemos. Tudo isso vai ser analisado tanto do ponto de vista do objeto arquitetônico quanto do visto do lugar. Qual foi o conceito teórico que vai estar por trás disso, que vai ter uma grelha? É ver esse elemento na cidade, ver como é que a arquitetura é, qual é o modelo que ele se encaixa, e quais são as ideologias por trás, uma utopia residual, um pragmatismo. Então, todo esse embasado nessa teoria. Esse trabalho todo foi refeito, como eu falei, né, mudando a tese, me levou a construir um artigo que gerou um capítulo de um livro e uma apresentação nessa conferência, na International Conference on Human System Engineering and Design em Munique, e publiquei lá nesse livro, que é o livro que está aqui, um capítulo desse livro, é esse artigo que eu falo, explano o que eu acabei de mostrar para vocês um pouco, a teoria do projeto, e apresento um estudo de caso nessa conferência em Munique, ano passado. Aí eu entro realmente nesse processo, dessa caminhada, dessa transformação de uma tese que sai sobre geometria, que sai de desenho computacional, que sai do desenho paramétrico, da fabricação digital, e eu entro na narrativa. Não existe, e gosto muito do que o meu professor disse, não existem grandes arquitetos sem grandes narrativas. Todos os grandes arquitetos têm uma história para contar. Tem uma história que fica subjacente àquela imagem, aquele elemento arquitetônico que ele criou, aquele espaço construído, aquele lugar. E aí onde entra a criatividade? Como é que isso acontece? Eu gosto dessa definição, porque primeiro lugar que nasce a criatividade é da imaginação. E a imaginação é que traz o espírito inventivo. Por que eu estou trazendo isso? Shelley, mas você fala de desenho computacional, agora você vem falar de criatividade. É porque o desenho computacional, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para nos expressar a nossa criatividade. Não adianta eu gerar um desenho que ele pode até ter uma forma, ele pode ser gerado, automatizado só por ele mesmo, e ele não ter o espírito inventivo por trás. Ele perde o sentido. Como é que se constrói isso? Se constrói isso através de técnicas, elementos, de formas.
Eu gosto dessa imagem do Escher, porque o Escher, antes de fazer essa imagem aqui, descobriram quase 50 anos depois do trabalho dele, que ele tinha uma malha geométrica por baixo, onde ele formava os desenhos como ele queria. Então, ele não partia de uma coisa simples, ele partia de uma base geométrica complexa para gerar aquela ideia dele. E hoje, como é que isso se reverte hoje na realidade do arquiteto dos dias de hoje? É infinitamente maior, porque agora nós temos uma geometria complexa, nós temos uma fabricação que não está mais na mão do pedreiro, não está mais na mão do marceneiro, está agora nos braços robóticos, que está agora em outro contexto industrial. Além disso, assim, como é que se faz essa passagem para a construção e quais são os materiais que estão nisso? Então, existe hoje uma rede muito complexa de variáveis para a produção do espaço construído, para a produção do lugar, para a produção do arquiteto. Esse aqui é muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil olhar para essa imagem, porque ela é um conjunto de tubos, de cabos. Mas onde é que está a arquitetura daqui? Ela está nos espaços que não estão vistos aqui e que fazem o espaço construído. Eu quero mostrar para vocês agora um pouco do exemplo do que eu estou querendo falar sobre a narrativa, para ilustrar um pouquinho da ideia. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Estão? Sim? Sim, está aparecendo aqui. Ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o que é o professor... deixa eu até voltar aqui. O professor Archimedes, ele tem um trabalho que eu considero que está dentro desse conjunto sofisticado de informações que tem a narrativa, que tem complexidade e que tem foco em sustentabilidade. Ele atua principalmente na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, é um grande investigador de fibras naturais. Ele investiga fibras naturais como a madeira, ele desenvolve fibras a partir de água, de colágeno e materiais orgânicos que depois podem ser facilmente absorvidos pela natureza. Então, eu vou mostrar um pouco e explicar um pouco o trabalho dele. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Vocês ouvem? Está tudo bem. Então, vamos lá. Esse é um exemplo que eu queria dividir, que vai além só de uma forma bonita. Aqui há toda uma construção da geometria e dos esforços de cada peça que está sendo projetada, e esses esforços foram calculados computacionalmente. Mas existe um contexto aqui, não é colocado de qualquer maneira. Ele analisa, além da maneira estrutural em si, mas ele analisa a composição como um todo. As fibras são pensadas dentro de um conjunto estético que ele pensa, elas poderiam ser só num sentido, mas não só estético, mas elas têm que ser resistentes. Essas fibras são desenvolvidas em laboratório, como eu disse, a partir da base d'água, colágeno e madeira, celulose, desculpa. Ele desenvolve essas fibras, fabrica as fibras, e a partir desse braço robótico, ele constrói, depois de experimentar toda a forma, a geometria desses pilares, dessas peças, que ficam depois leves porque são fibras, né, não tem nada aí pesado, ele experimenta tudo em ambiente computacional e levanta e fixa aqui tudo dentro de um contexto. Onde está a narrativa dele? Além do fato disso ser um material que vai depois voltar para a Terra, que é um material orgânico, né? Essas fibras são orgânicas, ela está totalmente inserida na paisagem, ela não rouba o espaço, ela tem um lugar para ela não está... ela está marcando o lugar, mas ela não precisou destruir nada, não precisou abrir nada, ela se encaixa ali na paisagem, num espaço vazio,
que já existia se enquadra ali, dentro de um contexto para experimentar. Isso é uma experimentação. O Archimedes, ele é muito especializado em sistemas muito modernos que envolvem, além da questão digital, da fabricação e do projeto, sistemas que são ecológicos, que são sustentáveis, que não agridem o meio ambiente. Então, aqui tem uma narrativa que eu queria mesmo dividir com vocês, porque a narrativa mudou de ser bonito. Não basta mais ser bonito. É preciso ter... a narrativa agora, ela precisa estar dentro do ambiente de fabricação, que seja limpo, eficiente, e que ainda por cima o resultado da nossa arquitetura ainda volte para a Terra. Lúcio, eu acho que agora eu vou precisar da sua ajuda, eu vou parar o compartilhamento, já estou acabando, não vamos exceder muito mais, e é o último vídeo que eu vou apresentar. Lúcio, posso descompartilhar aqui? Pode. Já vou, então. Tá, ok. Obrigada. A professora, antes de dar play, eu vou só fazer uma introdução. A professora Nery Oxman hoje, ela é diretora do Centro de Tecnologia e Arquitetura do MIT, em Massachusetts, e ela dirige esse centro com foco 100% em uma tecnologia voltada para o meio ambiente. Ela desenvolveu alguns materiais orgânicos em laboratório que são como se fossem acrílicos, teriam um aspecto de um material plástico, e ela combate diretamente o uso do plástico na arquitetura. Então, Lúcio, por favor, pode ligar. Created a world made of parts. I often ask myself, what would design be like if objects were made of a single part? Would we return to a better stage of creation? So we looked for that biblical material, that fruit-bearing, fruit-tree kind of material, and we found it. The second most abundant biopolymer on the planet is called chitin, and some 100 million tons of it are produced every year by organisms such as shrimps, crabs, scorpions, and butterflies. We thought if we could tune its properties, we could generate structures that are multifunctional out of a single part. So that's what we did. We called legal seafood. We ordered a bunch of shrimp shells. We grinded them and we produced chitosan paste. By varying chemical concentrations, we were able to achieve a wide array of properties, from dark, stiff, and opaque to light, soft, and transparent. In order to print these structures in large scale, we built a robotically controlled extrusion system with multiple nozzles. The robot would vary material properties on the fly and create these 12 feet long structures made of a single material, 100% recyclable. When the parts are ready, they're left to dry and find a form naturally upon contact with air. So why are we still designing with plastics? The air bubbles that were a byproduct of the printing process were used to contain photosynthetic microorganisms that first appeared on our planet 3.5 billion years ago, as we learned yesterday. Together with our collaborators at Harvard and MIT, we embedded bacteria that were genetically engineered to rapidly capture carbon from the atmosphere and convert it into sugar. For the first time, we were able to generate structures that would seamlessly transition from beam to mesh, and if scaled even larger, to windows, a fruit-bearing fruit tree. Working with an ancient material, one of the first life forms on the planet, plenty of water, and a little bit of synthetic biology, we were able to transform a structure made of shrimp shells into an architecture that behaves like a tree. And here's the best part. For objects designed to biodegrade, put them in the sea and they will nourish marine life.
place them in soil, and they will help grow a tree. Obrigada, Lúcia. Essa narrativa, para exemplificar um pouco, eu acho que agora já posso voltar aqui para a minha? Sim, já parei aqui. Obrigada. Essa narrativa da professora Nery Oxman é uma narrativa. Eu usei esse exemplo para explicar um pouco que uma narrativa é tudo aquilo que nós conseguimos dar valor, agregar valor no nosso trabalho como arquiteto e que, de fato, vai ao encontro das necessidades daquilo que as pessoas realmente precisam do tempo, que é no tempo presente e no tempo futuro. Uma narrativa pode ser, por exemplo, eu voltei com essa imagem, porque essa imagem mexeu muito comigo quando nós visitamos esse mosteiro agora, no verão, porque uma narrativa pode contar a história de um passado que ficou e que pode ser revisitado. Ou uma narrativa pode ser o que a professora Nery Oxman acabou de nos falar, que é aquilo que está para nascer no futuro. Então, uma narrativa não está presa nem ao passado, nem está presa ao futuro. Ela está presa às necessidades que aquele momento lhe são impostas. Uma pandemia é uma necessidade. Ela é imposta. Então, qual é a narrativa que nós podemos construir enquanto arquitetos para pensar no micro ou no macro? Não sei. Eu tinha outro vídeo também para passar, mas eu não sei se eu consigo, Lúcio, talvez só se eu mandar para você por WhatsApp, porque acabou que eu queria muito tentar ilustrar ao máximo essa questão da narrativa. O fato de de sermos arquitetos não nos prende mais às nossas necessidades, às nossas, aliás, habilidades só, em termos de desenho. Nossa capacidade de criar vai muito além do desenho. Ela se expressa na nossa narrativa. Por isso a Nery Oxman consegue fazer um trabalho tão espetacular, tão genial, e o professor Achim Mendes da mesma maneira. E esse projeto que eu mostro também, com textos completamente diferentes, são 3 narrativas que eu queria contar hoje para vocês, uma vez que a narrativa ela não está presa ao futuro, ela não está presa ao passado, mas ela está presa às necessidades que cada tempo se impõe. Então, pessoal, para terminar, era isso. Eu queria fazer uma breve homenagem a uma pessoa muito especial na minha vida, que se foi agora, e eu não pude fazer essa homenagem, queria pegar esse um minutinho para agradecer a oportunidade de falar com vocês e de dizer que a arquiteta Daniela Mendonça vai estar sempre na memória daqueles que tiveram o prazer, a alegria e a sorte de conhecê-la. É isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Ellen. Você passou o vídeo para o Lúcio? Merece palmas. O vídeo para o Lúcio, para ele passar esse outro ou não? Eu não passei ainda, mas eu consigo passar aqui rapidamente aqui pelo próprio WhatsApp. Quem não for aluno da UBRA e quiser receber o certificado depois, coloca aí no chat o nome e o e-mail que a gente encaminha o certificado depois, tá? Alguma pergunta? Vamos abrir agora para as perguntas. Pode abrir o microfone e falar diretamente com a Ellen, por favor, tá? Eu não tenho, eu não estou com, desculpem, não vou conseguir mandar outro vídeo, mas acho que, espero que o recado tenha conseguido passar. Eu posso falar rapidamente? Por favor. Eu sou a professora Fernanda, do curso de arquitetura, tá? Aqui da UBRA também, prazer. E é um imenso prazer realmente te conhecer, assim que a gente já
Você já teve antes, né, dando algumas palestras, e agora eu estou vendo esse conteúdo, assim, de forma muito engrandecedora aqui para nós todos. Isso aqui, gente, retrata como a gente aprende todos os dias, né? Seja qualquer papel você esteja, de estudante, de professor, de profissional de mercado, porque é muito mais do que só uma tecnologia. A gente pode entender como tecnologia para eu me aprimorar, tudo que você tem falado aí. A gente pode entender como entender como uma forma de pensar, de conceituar um projeto arquitetônico, qual o significado que ele dá, que ele pode promover àquela realidade que eu estou estudando. Assim, eu achei bastante abrangente, né, as suas considerações, a sua abordagem, assim, para mim contribuiu bastante. Eu sou uma amante aí desse design by nature, né, projetando com a natureza, a biofilia, a biomimética, que hoje é o que a gente, é muito mais do que, não é só uma tendência, é uma necessidade a gente pensar dessa maneira, e eu pude ver que você, assim, tem essa atuação bastante intensa nesses temas que eu citei. Eu só queria te parabenizar mesmo, assim, agradecer pela sua contribuição, e que foi de muita valia aqui para mim. Vou, com certeza, te acompanhar, seguir aí os estudos, tá? E é isso aí, pessoal. E alunos, vamos nos aprofundar, porque a arquitetura é projetar, mas projetar com consciência, projetar pensando no futuro de fato, né? Pensando no material que possa me promover outras consequências positivas, né? Pensando no meio ambiente. Eu vou encerrar, que a minha cachorra está latindo, mas parabéns, viu, Ellen? Mas, parabéns. Tá, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que você falou, professora, porque realmente você foi num ponto muito importante, que é a questão, a biomimética. Na outra palestra que eu fiz aí, eu até entrei um pouco mais nisso, mas as pessoas pensam que a biomimética está muito associada às formas. Está associada às formas, é verdade, mas ela vai muito além disso, que como a professora colocou muito bem, ela vai à questão do uso dos materiais e do desenvolvimento de novos materiais, porque eu não preciso mais, hoje em dia, pensar que daqui a assim, 10, 20, 30 anos eu preciso matar um animal para ter couro de qualidade. Eu já tenho um couro sintético, mas um couro tal qual o couro animal, eu imagino que daqui a algum tempo, que eu não vou precisar quanto, que eu não faço futurologia, ele vai estar infinitamente mais resistente, mais acessível, mais barato e mais ajustado às necessidades do meio ambiente no futuro muito próximo. E a biomimética, e quando eu falo de couro, eu estou falando de cadeira, estou falando de automóvel, eu estou falando de roupa, estou falando da nossa vida. Nós, como arquitetos, isso que eu queria muito trazer, eu trabalhei como arquiteta de shopping numa época que não existia essa profissão. Hoje, se você colocar o seu currículo no mercado e disser que é arquiteto de shopping, já existe nichos de mercado que vão saber quem é você. Como não existia motorista de aplicativo, não existia influencer, não existia uma série de profissões. Então, nós, como arquitetos, também, no âmbito da produção de materiais sustentáveis, de ambientes construídos sustentáveis, de ideias que vão fazer a arquitetura para o futuro sustentável, e mais com uma narrativa, sem perder o passado, a geometria, a estética, é um grande, infinito ambiente que os arquitetos têm para frente. Quem está começando agora não tem ideia da dimensão que vai ter para trabalhar. É isso mesmo, atenção, assim, a gente está aqui, já tem um certo tempo de experiência, eu diria, quem está começando agora, muito mais, um campo muito abrangente, assim, por isso que eu fico batendo, pessoal, vamos captar, vamos correr atrás, porque tem muito conhecimento, muita tecnologia para a gente ainda engolir, mastigar, maturar, né? Então, é isso aí, fantástico tema, fantástico tudo que foi falado, viu? Obrigada, parabéns, professora. Mais uma vez. Ah, você tem uma fã aí no chat, viu? É a sua irmã, só para falar que ela já estou declarando aí. A família sempre me apoia, eu sou muito grata à minha família, mesmo. A família daqui e a família daí. Parabéns, Ellen. Obrigada, professora.
Quem teve a oportunidade de participar da palestra do Tiago Mena vai perceber que a narrativa é similar, né? A Ellen bate também nas mesmas teclas do Tiago, ele falando da importância da gente estar buscando essa inovação, de estar buscando o conhecimento e de estar evoluindo na questão da arquitetura e de não ficar focado na ferramenta, que é muito além. A ferramenta é só uma passagem para você expor a sua criatividade, para você expor a sua narrativa, né, Ellen? Exatamente. Para você colocar isso e realmente fazer o diferencial naquilo que você está produzindo. Então, é interessante que são, assim, profissionais distintos, de locais distintos, mas que têm a mesma linguagem de falar no processo de formação dos acadêmicos, da importância de você estar estudando e de estar buscando essas inovações e não ficar limitado, né, nesse conhecimento básico. A gente tem que sempre lembrar que a Ellen sempre foi assim, ela não ficava só focada no que a universidade estava propondo, ela ia muito além disso. Na realidade, a universidade, ela é um ponto de partida para você ter noção daquilo do que o mercado pode te oferecer. E você tem que ir muito além disso. Na realidade, é só um ponto de partida. É isso que a gente tem que ter consciência e, da agora para frente, mais do que nunca, que o mercado está num processo de revolução constante, de novas tecnologias, de novas ferramentas. Se você não estiver se atualizando, isso fica ainda mais difícil de você permanecer no mercado. Então, hoje, mais do que nunca, você nunca pode parar de estudar. Exato. Porque você tem que estar sempre se inovando, sempre se reinventando, né, Ellen? Eu gostaria que você pincelasse um pouco isso, desse histórico seu, justamente, que eu acho que é muito rico. As pessoas pensam assim, mas é porque ela teve oportunidade. Na realidade, você não teve oportunidade, você cavou as suas oportunidades. Foram às vezes que você teve que realmente correr atrás e não se limitou, foram tantos os desafios que você teve que vencer e muitas vezes você chegava, a gente te consolava, estava ali dando apoio e você crescia, né, que é aquela velha história. Na realidade, cada desafio que você vence, você cresce e você fica ainda mais forte, né? Então, eu gostaria que você pincelasse um pouco isso, porque realmente você é uma inspiração do que as pessoas podem ser e do que elas podem crescer e que só depende de você para realmente evoluir, né? Sim. Adriana, você foi num ponto que na minha opinião, a base de tudo e é sempre muito... Eu sempre tenho muito cuidado de não ficar até... eu até falei para o meu marido que, assim, anteontem a Adriana me mandou uma mensagem, eu tinha já toda a estrutura eu faço os esboços das apresentações e discuto com os meus orientadores e falo com eles e vou... É um processo de criação, não é feito assim, eu vou fazer uma palestra, e sento aqui em 1 hora, não, é todo um processo de desenvolvimento. E aí, eu tinha tudo feito, assim, mentalmente, na estrutura, e aí, anteontem, a Adriana me mandou uma mensagem assim... você vai falar da sua história, né? Aí eu falei, vou. Mas eu disse, vou. Aí eu falei, aliás, ainda dei assim uma de, claro que vou, né? Tipo, eita, eu acho que ela está querendo que eu fale mais, pensei comigo, né? E aí eu cheguei para o meu marido, olha, hoje eu vou dormir mais tarde porque eu vou ter que mudar tudo, porque eu ia pincelar um detalhe só sobre a minha história, e não ia contar dessa maneira que eu contei hoje, e tive que inverter por causa desse comentário dela. E eu fiquei muito feliz, porque eu disse a ele, na verdade, eu fiquei muito feliz e muito honrada dela ter falado isso, porque, na verdade, eu acho que é o mais importante, porque todo o meu processo de construção, e foi por isso que eu pus a imagem da Dani no final, todo o processo de construção foi muito difícil. Eu sou daí de Tocantins, de Tocantinópolis do Norte, o Tocantins. Na altura que eu fui para Palmas, passei no vestibular meio que por acaso, porque eu tinha feito a prova para ver se passava, mas meu pai estava doente, e estava mesmo, né, muito doente, a gente não tinha muitas condições, e eu fui para Palmas,
e um pouco assim aos trancos e barrancos, né? A Adriana acompanhou esse processo. Minha mãe está aqui, que ela não vai deixar mentir, que eu estou vendo o rostinho dela ali. Então, foi todo um processo, mas eu estava tão deslumbrada, tão apaixonada com a descoberta que chamava arquitetura na minha vida, que aquilo mexeu comigo, né? Me deu, foi o combustível, e de fato foi passo a passo que eu fui construindo do zero. Aliás, eu até brinco com meu marido que eu não construí do zero, eu construí do -1, ou do -5, ou do -10, por ali. Eu estava mesmo em desvantagem, porque foi uma fase muito delicada familiar, por causa da doença do papai, enfim, um conjunto de coisas que estavam muito, muito complicadas para nós. E eu liguei, assim, o vamos embora, e comecei, me encantei com a arquitetura, e vou contar uma coisa específica. Tem muitas histórias, mas essa é muito específica, que é, hoje, eu não sei como é que está hoje, mas na altura, a faculdade vivia em crise, em greve, né? Tínhamos muito tempo de greve, não sei se é ainda assim, mas eu fazia a Unitis na época, né, que agora é a Federal, e eu tenho realmente, participei do processo de formação da Federal, fui uma das líderes do movimento SOS Unitins, e consegui meu diploma federal, fiquei super feliz, mas enfim, voltando, a faculdade vivia em greve, e numa dessas greves, eu estou falando de 1998, a faculdade tinha criado o primeiro laboratório de informática, na Unitins, na antiga Arce 13, que agora já não sei mais os nomes, que eu já perdi, e tinha um laboratório com 3 ou 4 computadorzinhos para os alunos usarem a internet. A internet estava nascendo, pessoal, para o Tocantins, não sei como é que estava nos outros estados. E eu ia para lá, porque a faculdade estava em greve, eu não tinha trabalho, eu não tinha o que fazer, e eu ia ou para a biblioteca ou eu ia para o laboratório de informática. Eu era encantada com aquela coisa de internet. Quando eu entrava na internet e via informações sobre o mundo todo, imagens de museus, arquiteturas do mundo todo, eu fiquei encantada com aquilo. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, as pessoas pensam, sim, fiz uma trajetória que eu me orgulho muito, sim, graças a Deus, ao apoio da minha família e muitas decisões que eu fui bem conduzida, eu acho que eu tenho muita fé em Deus e acho que foi muito por Ele mesmo, que eu fui conduzida e tomei as decisões certas nos momentos certos, mesmo muitas vezes contrariando muita gente. Quando eu saí daí de Palmas, eu ouvi muita gente, não saia daqui, você já tem a tua vida aqui, as pessoas te conhecem, mas eu tinha um sonho, eu tinha vários sonhos, e graças a Deus estou realizando todos eles. Então, eu consumia cada tempo que eu tinha ali com conhecimento. Eu ia ou eu estava no laboratório, ou eu estava na biblioteca. E quando as aulas começavam, eu já tinha praticamente estudado tudo, o que era necessário, né? Então, quando a aula começava, quando a faculdade retomava as aulas da greve, aí eu fazia o quê? Eu ia trabalhar, porque na altura, como eu falei, nós tínhamos problemas com a saúde do papai, não estava bem, eu tinha que trabalhar, o curso era à noite, dava esse espaço. Então, quando o curso começava, eu já tinha estudado no período da greve tudo que era necessário. Chegava a ajudar colegas a fazer trabalhos e fazíamos juntos, porque eu também não tinha feito os trabalhos, porque eu não sabia quais eram. Não era esse ponto, porque eu não tinha bola de cristal, era só... Mas eu conseguia entender muito mais rapidamente do que se fosse esperar o professor dar aula. Isso que você falou, Adriana, assim, até hoje assim, a minha vida é assim. Eu acho que eu encarei o doutorado, porque hoje acho que é muito mais fácil estudar hoje do que há 20 anos atrás, porque é impossível, você tem tudo na internet. Não, mas eu não estou falando de Wikipedia e Google, não, estou falando de sites de universidades, de artigos publicados, gratuitos, que universidades cedem para que as pessoas... Eu mesmo posso ceder o meu artigo que eu publiquei na Alemanha para vocês, não tem problema nenhum. Vai estar em inglês, eu não sei como é que está a versão em português, se está correta, porque aquilo revisa. Então, assim, há muita informação boa, científica, técnica, profissional de qualidade, e que, como você falou, Adriana, se prender ao que é dado em sala de aula,
no mundo de hoje, e esperar que o professor peça o trabalho, no mundo de hoje, você vai competir com outras pessoas que falam 7 línguas, que dominam programação, linguagem de programação, 8ª língua, né? Não, as 7 línguas que eu falo é de falar e escrever, e a outra, linguagem de programação computacional, e mais experiências diversas no mercado. Então, acho que você disse tudo, e eu sim, eu me sinto muito 100% no que você falou, ninguém me ajudou, sim, minha família bastante, naquilo que foi possível, a minha fé, né, minha maneira de estar no mundo com Deus, todo esse conjunto de focar naquilo que importava, sim, foi a diferença, mas fora isso, não chegou de graça, foi lutado, muito, muito suado, quem vocês me acompanharam sabe como é que foi. E ainda tem muito para percorrer, eu estou só começando uma nova fase, eu tive meu diploma validado só esse ano aqui, também foi um processo bastante complicado, tive que apresentar de novo tese, tive que fazer um paralelo trabalho, mestrado junto com doutorado, assim, não foi uma coisa, trabalhando, porque eu também trabalho no mercado, e acho que é uma coisa maravilhosa trabalhar, quem puder conseguir, é dificílimo, sim, não é fácil, se puder se dedicar só a uma coisa, dedique-se, ótimo, não estou fazendo juízo de valor, que é melhor ou que é pior porque faz as 2 coisas, ou que faz uma bem, não é isso. Mas, se você tem saúde, oportunidade, e se sente bem, produzindo bem cientificamente, e produzindo bem no mercado, faça, porque é tão rico, você se transforma em uma visão tão ampla. Não, eu não quero, não sou para isso. Ótimo, dedique-se àquilo que você é bom. Fique na ciência, fique no mercado, mas faça mais do que todo mundo faz, porque fazer só o que é pedido, tem muita gente já, é a maioria. Eu não sei se eu explanei todos os pontos que você trouxe, vários, eu fiquei assim... É isso mesmo. Tá, que bom. Mais alguma colaboração, pessoal? Pergunta, dúvida, vamos aproveitar. Bom, eu acho que esse silêncio quer dizer que realmente já está aí no chat o Instagram da Ellen. A professora Fernanda colocou, tá? Já colocou isso. O pessoal é tímido, né? O pessoal é tímido para fazer as perguntas. Não, eu tinha uma pergunta muito rápida para fazer para Ellen. Claro. Na verdade, era dividido em 2 partes, e a Adriana fez a primeira, né? Essa questão mesmo de trajetória e tudo mais. E acho bem legal dividir, ter um paralelo, né, Ellen, no sentido de que você atuou muito em mercado, como você falou, assim, trabalhando de Uber, de shopping, né? criando o que ainda não havia, mas também bastante instigada para continuar a questão dos estudos, e chegou a fazer o mestrado aqui no Brasil, na UNB, né? E aí também foi instigada e alçada a trabalhar, a procurar outros campos, né? Então, assim, a primeira questão é mais no sentido de você nos relatar, assim, brevemente, né? Tá. As diferenças principais que você enxerga na questão do ensino e da formação, né? No Brasil, e essa insatisfação em querer buscar novos caminhos e tá aí agora num centro de excelência, né? Portugal, Espanha, Londres, tudo interligado. Sim. E a segunda, justamente, mais focado no seu trabalho, né? A Fernanda tocou no das várias ramificações também, que a gente, no último vídeo que passou, acho que muito isso, né? Modernidades, mas com o pé lá atrás Exato. De resgatar o que a gente já conhece há milhares de anos, né? Então, assim, a gente tem grandes desafios aí pela frente, né? A gente lembra, sei lá, lembro de uma fala do Aravena, né? Que é o ganhador do Pritzker lá, o arquiteto chileno. Uma das linhas de atuação dele é a habitação social, então ele faz aquele levantamento todo
dos números da ONU, como nos enxergamos lá em 2050, assim, como mais 2, 3 milhões de pessoas aí no mundo, bilhões, né? E as oportunidades que isso traz para o arquiteto e os impasses que pode gerar na busca dessas novas soluções, né? Então, assim, a gente vê claramente essas linhas de pesquisa todas que você está estudando e vários outros estudiosos estão fazendo, que hoje são experiências, né? Em pouquíssimo tempo elas vão ter uma aplicação muito prática, né? Como é que você enxerga isso também? Eu vou dividir. Por último aqui, meus parabéns e um grande abraço. O Lúcio acho que vai ser para sempre. Eu falo isso sempre para todo mundo, para minha família, principalmente, que o Lúcio era o meu alvo, que eu sempre queria ser melhor do que o Lúcio, mas eu não conseguia, mas eu projetava, né? O Lúcio, eu chegava achando que eu estava trazendo um livro novo. Lúcio, olha isso aqui. É bom. Eu ia já ir para casa um pouco triste, porque eu pensei assim, hoje eu vou surpreender o Lúcio, eu já tinha lido tudo. Mas tá bom, é uma memória para mim maravilhosa desse tempo, Lúcio, e é a imagem que eu guardo de você. E quando a gente pode conversar um pouco, né, eu fico já querendo puxar várias conversas. Você trouxe duas questões, e eu vou falar da primeira, se eu entendi corretamente. Assim, você quer que a tua dúvida é sobre explanar um pouco sobre as diferenças entre as questões de ensino ou as questões de visão de arquitetura, de prática arquitetônica dos arquitetos. Qual é as diferenças quando você fala Europa, porque você trouxe não só Portugal, mas mencionou outros países, mas do ponto de vista da Europa. A questão de visão e de pesquisa, né, de novos... boa, tá. Porque aqui, muitas vezes, a nossa área de pesquisa e ensino ainda repete muito do que a gente já conhece, né, Tá. Vai abrindo com mais dificuldade e rever as velhas práticas, né? Sim. Existe dois focos claros e definidos em nível Portugal e em nível Europa. Os dois focos são muito, muito, muito claros. Há vários outros menores, mas os que são mais claros existe um olhar muito grande no mercado e um olhar muito grande na ciência. Tá? Esse é o macro. Digamos assim, de 100%, sei lá, 35% da estrutura das universidades estão focadas mesmo no mercado e 35% estão focadas na ciência. E os outros, digamos, 30%, estão focados em assuntos sociais, focos em coisas políticas, assuntos que estão ligados, não são secundários, não é isso, mas não é o assunto que, por exemplo, nós temos hoje, aí no Brasil, é uma coisa, para dar um exemplo, que são esses assuntos que não são tão fortes, mas existem. Aí no Brasil é muito forte a questão do orçamento participativo, né? O Brasil trabalha isso já, isso é novo aqui em Portugal, por exemplo. Então, alguns assuntos de ordem política, do ponto de vista da escola de arquitetura, ainda está um pouco menos atento. Não vou dizer que está à margem, porque não é verdade. Fala-se bem, fazem conferências, tem muitas pessoas envolvidas com isso, mas assim, eu percebo, entre o volume de alunos, que o foco principal ou é mercado ou é ciência. Aí, quando nós entramos no mercado, o foco é BIM. BIM, 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 BIM. Não há mais o que discorrer além de BIM, porque o BIM domina, é tão amplo, né? Para quem não é da arquitetura, é uma lógica de projeto, o Building Information Modeling, que é você, que tem gente aqui que não é de arquitetura, tá? Eu já vi umas carinhas aqui de Portugal, né? Rita Franco, tem meu marido, tem um pessoal aqui que não é de arquitetura, mas depois eu falo pessoalmente. Mas, enfim, é projetar o edifício com todas as informações construtivas, de gestão depois, de manutenção, etc. Então, muita gente está direcionada para isso. Por quê? Porque isso dá rapidamente inserção no mercado aqui, instantaneamente. Mas não mais do que isso, dá
também uma certa base científica, ou seja, significa que mesmo que a pessoa não consiga ser inserida no mercado e quer ter apetência, muitos entram nessa área de BIM, mas porque lá na frente eu decido se eu quero ir para o mercado ou se eu quero ir para a ciência, porque é muito forte. A ciência, aí é uma coisa muito ampla. Agora, eu tenho que, antes de falar sobre isso, eu tenho que falar um aspecto específico de Portugal, que é diferente de outras, nesse momento, porque Portugal tem atraído muito estudante estrangeiro. Então, eu tenho da minha sala, que agora eu terminei todas as cadeiras, agora eu estou só escrevendo, na minha sala eu tinha colega turco, colega chinês, colega russo, colega, sei lá, tinha espanhol, ou seja, tinha uns 2 ou 3 alunos portugueses, brasileiros, muitos brasileiros, então as aulas são dadas em inglês. Não, então essa troca é muito forte e é o foco daqui, a Europa trabalha muito nisso, inclusive tem um programa chamado Erasmus, onde há uma troca muito grande, eles estimulam muito esse intercâmbio entre os países que estão ligados, não só à União Europeia, mas que estão fora. Então, tem gente que faz Erasmus nos Estados Unidos, tem gente que faz Erasmus no Japão, porque é muito importante para o pensamento europeu saber o que está acontecendo no mundo, e quando eles fazem isso, os alunos trazem essa troca para dentro da universidade que eles têm de origem. Eles são convidados a dar palestras, eles são convidados a trazer o que é que acontece lá. E é muito intenso isso. Então, antes de entrar na ciência, eu precisava introduzir isso, porque... por que eu disse isso? Porque muitos bolsistas só são bolsistas de projeto científico quando passam pelo Erasmus. Esse Erasmus, que é esse programa de intercâmbio internacional. Não, eu fui Erasmus na Jordânia, ou seja, não tem barreiras, né? E aí, quando entra na ciência, o foco são 2. Big Data, tá? Que eu já ia entrar na sua segunda questão, que é como é que se relaciona, assim, Big Data está muito forte, porque Big Data está entrando no BIM. Como é que é isso, Big Data? É a questão de ter o volume de informações disponíveis para todos, mas, ao mesmo tempo, gerida por um cérebro que tem... o cérebro, quando eu falo, é de um software que tem um conjunto de pessoas que estão gerindo aqueles dados, que são alimentados pelas pessoas, né? Não é uma coisa... vou dar um exemplo claro, né? GIS, SIG. O SIG, ele você consegue tirar informações de SIG direto do Google Maps, né? Porque o Google Maps ele está sendo atualizado no tempo real. Então, existem algoritmos que nós usamos para captar essas informações lá. Uma vez captadas essas informações, tais como qual é a altura das casas, quantos telefones públicos tem naquele lugar, telefone público é da nossa época, não existe mais isso, mas tudo bem, quantas escolas, quantas lixeiras, quantos pontos de ônibus, quantos, né, toda a teia urbana está no Google Maps. Então, muitas vezes, nós vamos lá no Google Maps, e como as pessoas também informam com fotos, com dados, né, que a gente tira essas informações e colocamos em softwares, como, por exemplo, o ArcGIS, que é um software de manipulação 3D para urbanismo e geografia, não só os urbanistas estão ligando, inclusive nós trabalhamos isso lá na universidade, para gerar modelos de cidades a partir de outra conexão com esses bancos de dados, onde tem todas as cotas das casas, já lá nesse software, e automaticamente gera. Então, o foco mesmo está muito voltado, assim, como aqui em Portugal nós não temos, a não ser nas universidades do Norte, do Minho, aqui em Lisboa nós não temos grandes laboratórios para fazer investigações desse nível que eu mostrei para vocês nos vídeos, não há aqui em Portugal, em Lisboa, há alguma coisa mais no Norte, então nossas investigações estão muito voltadas para isso que eu falei, para Big Data, para desenho paramétrico, para formas... para um pouco da geometria
não euclidiana, que é aquela geometria que não tem os raios perfeitos, ela é disforme, ela é orgânica, ela é biomimética, né, como nós falamos, né, professora Fernanda? São formas orgânicas, e nós trabalhamos, sim, aqui em Lisboa. Fora desse âmbito, tudo que envolve muita tecnologia, que tem que ter laboratórios, aqui nós não é o foco, mas é o foco, sim, dos grandes centros de investigação da Europa. Eles estão todos envergulhados para produzir materiais, tecido, que são biodegradáveis, tecidos que têm memória de forma, ou seja, você amassa o tecido, abre, ele não tem marca mais, ou seja, você não vai precisar mais passar aquela roupa nunca mais, e não é feita de PET, ela é feita de um tecido, que depois ele é biodegradável, paredes com materiais, como, por exemplo, a cortiça, que pode destruir e pode moer de novo e fazer novamente aquilo 500 mil vezes. Então, o foco está muito direcionado para dentro do âmbito da Europa, tá? Não estou falando mais só de Portugal. Muito focado para mesmo alta tecnologia. E aí eu vou recomendar, se vocês quiserem, posso mandar depois, a Universidade Tecnológica de Delft, que é na Holanda, é considerado o MIT aqui da Europa. Delft por favor, entrem no site da universidade, eu vou até pôr aqui para vocês, aqui por escrito, como é que chega lá, mais ou menos, deixa eu pôr aqui, porque hoje a referência aqui na Europa, em termos desses assuntos, tal como mas entrei na parte de arquitetura, né? Deixa eu pegar aqui. Entrei na parte de arquitetura da Delft, porque ela é muito grande. Pronto, já mandei para vocês. Até se vocês entrarem aí, vai ver que já é o primeiro imagem, é um braço robótico feito de material printado numa impressora 3D, né? Printado não, construído numa impressora 3D. Então, esse é o foco. O foco mesmo, a União Europeia tem... eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas é só dar um insight. A União Europeia tem metas de carbono zero, metas de eficiência energética, sistemas ecológicos, muito agressivas, não conseguiu implementar aquelas que... mas as universidades estão recebendo muito investimento nessa direção. Então, esse é o foco, entendeu? Não sei se respondi as tuas perguntas, tá? Ai, que bom. Obrigada. Eu até... Lúcio, pode falar. Pode falar, pode concluir, Ellen. Não, eu ia falar de uma bobeira, que o Lúcio tinha um livro, eu adorava desenhar, né? Sempre gosto, ainda tem meu livro, caderno de desenho. Ele tinha um livro, que acho que eu tinha tanta inveja desse livro, que era um livro que ele que ensinava a fazer as plantas humanizadas, pintadas, né? Eu acho que eu fiquei com tanta inveja que o planeta, o universo, mandou fazer o Pinterest, que agora que essas imagens estão disponíveis, para vocês verem como é que eles tinham os melhores livros, sempre teve, e eu, até hoje, estou com essa dor de cotovelo aqui, ó. A Ellen foi a caçulinha da nossa turma, pessoal. Ela chegou e falou assim: eu quero fazer amigos. Explica para os portugueses o que é caçula. A frase clássica dela era: eu quero fazer amigos. Oh, gente, é uma querida. Bom, pessoal, mais alguma ponderação? Professora Camila? Claro. Eu estou aqui sonhando porque a Ellen, eu não a conhecia, e se tornou agora uma inspiração muito grande para mim, de tudo que eu almejo, né? Eu sou muito nova aqui na faculdade, na instituição, na carreira docente, e me identifiquei... É a caçulinha. A caçulinha. Agora eu quero ser amiga da Ellen. Já é. E me identifiquei muito com o que você falou, porque na época da graduação, eu estudei na UTL, no intercâmbio da UFT. Então, tive a oportunidade de ser Erasmus aí onde você está hoje, né? E tenho vontade de voltar, né?
quanto antes, se possível, de voltar. Mas o que eu queria que você falasse para a gente é que eu sinto muito a questão do imediatismo dos alunos ou dos recém-formados em já galgarem e terem uma fama, uma certa carreira, assim que saem da faculdade ou logo quando estão concluindo o curso, né? Eu não sei como acontece aí, mas eu queria que você falasse um pouco com relação a isso, né? Eu vi que você falou que foi muito importante tudo aquilo que você passou na carreira, na vida profissional, os estágios, experimentar de tudo um pouco para depois decidir realmente o que iria fazer, né? Então, surge muito essa questão da dúvida. Muitos se cobram em sair da faculdade já tendo decidido o que querem fazer, e a questão de querer obter um resultado muito rápido, ainda muito novo, né? Sem ter uma vivência, sem ter uma experiência. E a gente vê que sua vida mudou, mesmo depois de muitos anos de carreira. Sim. Você optou por mudar tudo isso diante desse cenário. Então, como que funciona aí com relação a essa visão e o que você pode falar aqui para os nossos alunos com relação a essa questão realmente do imediatismo, né? Camila, eu vou para casa, não, estou em casa, né? Essa pandemia a gente já está em casa, mas eu encerro muito feliz de saber que te inspirei, de saber que todo o objetivo, a ciência é ciência, não é quando a gente faz coisas que nós precisamos, como publicar, e publicações são coisas importantes, uma palestra, mas o que ela quantas palestras nós vamos e saímos de lá vazios e eu quero ter muito mesmo intenção de, se eu tocar já tá bom, já estou feliz. E eu fico muito grata pelo teu depoimento e muito feliz de saber que algo ficou, algo bom, né, algo valioso. Sim, esse é um ponto muito importante que você tocou por uma questão. Aí eu vou voltar 20 anos atrás, quando eu não tinha WhatsApp, quando não tinha Facebook, não tinha Google, não tinha Netflix, não tinha um conjunto de dispersões e de imagens que criam metáforas para a nossa vida e falam, você tem que ser assim, porque se eu não tirar uma foto, uma selfie bonita ali, eu não vou ser feliz, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz, e construir uma carreira, construir uma realização profissional, como eu optei, eu troquei um trabalho que eu tinha horário, tinha metas, tinha um orçamento para prestar contas, tinha reunião de empreendedor canadense que saía do Canadá e eu tinha que ir lá apresentar para ele, meu inglês na altura era péssimo, e falava mesmo assim, e troquei uma carreira super segura, super definida, né, e por um novo, e que para mim, na altura, e hoje mais ainda, né, na altura, não fazia mais sentido perseguir a determinados objetivos. Quando nós saímos da faculdade, a gente acha que tem que ter o carro, zero. Aliás, não posso andar de ônibus, para começar, né? Eu não posso andar de ônibus, então eu tenho que ter um trabalho bom, tenho que fazer isso aqui para... Né? Eu também tenho que mostrar que tenho que sair de casa, ou tenho que ter uma casa boa para levar meus amigos, para mostrar que o sucesso, ele está associado. E acho que hoje os jovens têm uma coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás, que o sucesso é fazer aquilo que gosta e quando gosta. E para isso é preciso ter desprendimento para não estar preso a isso que você acabou de dizer, a ansiedade de ter, mas o desejo de ser, trocar. Eu acho que é isso. E o desejo de ser é construir isso, ainda que demore mais tempo que o meu colega, porque nós saímos da faculdade, a Adriana trouxe muito bem, em situações completamente diferentes. Não vou fazer juízo de valores, porque cada um sabe onde é que a sua situação está, mas a minha situação em termos financeiros não era uma situação confortável, eu precisava trabalhar, eu não optei por estudar primeiro, eu tive que trabalhar primeiro, mas não era para trabalhar para ter dinheiro, era para trabalhar porque eu queria fazer o mestrado. Eu tinha um objetivo, mas não, eu sabia, naquela altura já sabia que fazer o mestrado não ia me dar dinheiro. Eu sabia que ser professora no Brasil ou em qualquer parte do mundo não ia me dar dinheiro, mas eu fui para o mercado porque eu precisava de dinheiro para pagar o sonho que eu estou realizando hoje. Foi isso que aconteceu. Fui trabalhar nesse sentido. Então, a minha realização de estar fazendo isso, de construir uma carreira, demora muito tempo.
O conhecimento que eu adquiri em 11 anos trabalhando no shopping, o que eu construí, eu mostrei muito por cima, de exposições de arte, de reformas em alas, em aprovações, business plan, uma série de coisas que não teríamos tempo para falar. Mas essas coisas todas estavam associadas a um crescimento que eu não estava esperando fazer, o retorno imediato. O retorno não existe, retorno imediato não existe, nunca vai existir em profissão nenhuma. O que existe é a construção de objetivos e metas para você ser aquilo que você quer ser, e não mostrar para as pessoas. Eu acho que existe muita ansiedade, a cobrança mais pessoal, porque acho que as famílias aceitam muito mais que nós saiamos, que cada um saia da faculdade e não precise ainda de percorrer um caminho ainda, porque muitas vezes conturbado, ainda mais no meio de um processo que nós vivemos agora de transformação do planeta. Nós estamos vivendo, o que está acontecendo não é uma guerra entre dois países, o que está acontecendo agora é um evento global, de escalas inimagináveis, e os alunos que saírem daqui a 4, 5 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, eles vão sair num mundo que já tem transformações ainda maiores do que as que nós saímos. Então, a última coisa que eu acho que eles deveriam ter era a preocupação com o sucesso imediato. A última coisa. A primeira coisa era ok, vou experimentar, vou fazer, e vou ter um plano. Também não é fazer, vou sair agora, eu vou fazer tudo. Não, eu tenho um plano, eu gosto disso, vou experimentar aquilo. E, ok, tomar decisões com base no ser e não no ter, né? Na construção de uma carreira, de uma vida. Eu fiquei muito feliz quando... Aliás, deixa eu corrigir, porque o feliz é depois. Eu fiquei muito triste quando eu tive que mudar meu tema da tese, porque não tinha um orientador, e aquilo era fundamental, e tirei um ano sabático, aspas, né, eu suspendi a minha matrícula por um semestre, que na verdade aqui viram 2, porque eu precisava reorganizar as minhas ideias e me refazer. Então, para isso, precisa de tempo. E a vida profissional nos coloca em situações como essa a todo momento. Não é só... eu cheguei aqui em 2016, em fevereiro de 2016, e tomei essa decisão em agosto de 2016, de mudar a tese. Mudar a tese, eu, na verdade, mudei no ano seguinte, mas assim, sabendo que o meu orientador não podia me ajudar mais, que eu tinha que mudar, foi em 6 meses. Ora, eu tinha um plano de 4 anos, e de repente aquele plano de 4 anos virou um outro projeto que eu já não tinha uma data. Então, não se prendam às imagens que vocês veem dos seus colegas no Facebook, nas selfies, nos desejos de ter o iPhone da moda, do carro bonito. Essas coisas são caras, gastam dinheiro, e o que importa é construir uma realidade que você se sinta, ok, eu estou dentro de um plano que é meu, para a construção de uma carreira que é minha, que sou eu que vou conviver com ela e que vai agregar para o planeta, para a minha família, para a minha vizinhança, para os meus clientes, para o âmbito que eu consigo influenciar, isso. Isso é que é importante, definir esses projetos com base no que a pessoa realmente e não no que ela... A ansiedade do ter mexe muito com a nossa sociedade. No Brasil, nós somos muito assim, eu acho, olhando agora de longe, porque eu estou influenciada a ter muita influência aqui do meu ambiente, e aí eu falaria muito mais, mas é isso, não quero me estender, desculpem. Eu acho que foram ponderações excelentes, isso que você colocou. Eu acho que não é estender, na realidade, é despertar, né? Colocar realmente essas reflexões e despertar os alunos para o que está por vir, né, no mercado de trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. Então, foram ponderações muito ricas, porque você é da terra, você é do Tocantins, e hoje onde você está, né? Então, eu acho que é o que nós, como professores, a gente quer e almeja para os nossos alunos, que eles vão muito além, né? Que não exista barreiras para eles, que eles consigam superar todos os desafios e ser como você. Hoje está aí na Europa e
trabalhando muito bem ambientada com tudo isso, né? Então, é o que a gente busca, é o que a gente deseja, como diz o Buzz Lightyear, né? Infinito e além. E além. Então, que seja infinito para eles, né? As conquistas e buscar todas essas vitórias. Isso, quando a gente vê um aluno nosso, que já é um colega de trabalho, e vencendo e conquistando, eu fico muito gratificada. Eu fico muito gratificada realmente, porque assim, realmente foram frutos positivos, e é o que a gente deseja, né? A gente deseja que eles realmente superem todas as dificuldades e que eles possam ser muito, muito mesmo, né? Então, é basicamente isso. Te agradecer, Ellen. Eu acho que foi riquíssimo todas as suas ponderações, tanto no que diz respeito ao conteúdo, à formação, como também a questão do ser. Eu acho que as pessoas precisam voltar um pouquinho nessa formação do ser, né? Hoje a gente tem todas as informações muito rápidas e acaba que elas se tornam superficiais. E o ser, ele não é superficial, ele busca muito mais, né? Ele vai muito além disso, né? Então, assim, eu acho que todas as suas colocações, espero que tenha sido produtivo para os nossos acadêmicos também, né? E que eles tenham essa visão e que possa ser realmente uma inspiração para eles irem bem além. Tá ok? Muito obrigada. Obrigada eu tenho tantas pessoas aqui para agradecer, minha família, a Isa, Rita, meu marido, Arthur, que está aí, todo mundo. E mais especialmente vocês terem feito esse convite, você repetitiva. É muito, muito bom poder ter esse momento. E contem sempre comigo e me mandem mensagem no Instagram, no LinkedIn, e-mail, e o que eu puder ajudar, enviar perguntas e dúvidas, e estou à disposição sempre, tá? Então, pessoal, boa noite e vamos continuar a nossa batalha, né? Com certeza. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal, Beijo. todos que participaram, tá? Um beijinho grande. Tchauzinho. Tchauzinho. Tá? Tchau, tchau.